Olá, meu querido, Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um vídeo para as nossas células. Nós vamos então dar continuidade àquilo que vimos no domingo, a palavra que veio sobre esperança, não é? A esperança que encontramos na palavra de Deus, a esperança que vem da palavra de Deus. Relembrando rapidamente, nós vimos que a palavra de Deus ela vai permanecer, então vale a pena conhecer, vale a pena se envolver com ela, porque ela vai continuar existindo, não é? Deus tem um projeto para ela, para cada detalhe, e isso vai nos fazer muito bem sempre. Vimos que ela é instrumento de julgamento, então é bom conhecer a lei pela qual vamos ser julgados. De certa forma, isso é verdade. Não é ênfase da Bíblia, ela tem uma ênfase mais relacional, foi isso que Jesus veio nos mostrar, mas, claro, há princípios para levarmos nossa vida para o lado do bem. Então, ela, claro, também, isso é verdade, vai ser um critério de julgamento. Por fim, é importante lembrar que ela é a base da nossa segurança. Se você quer trilhar uma jornada segura nessa terra, você precisa da palavra de Deus. Daí tivemos algumas ações práticas, que foi avaliar nossas experiências pelo critério da palavra de Deus. Ela é um excelente critério para saber se eu estou no bom caminho, no mau caminho. Vimos a ideia de ouvir, não é? De se interessar e praticar, claro, praticar a palavra de Deus. Sem a prática, nada acontece. Vamos falar mais desse tema hoje. Ouvimos também sobre se apropriar das verdades, né? Trazer para si, crer, abraçar as verdades. E, é claro, por fim, a ideia de que a palavra vai ser um meio para que a gente possa realmente caminhar na direção da salvação. Enfim, dito isso, vamos mergulhar no nosso assunto de hoje. Vamos continuar falando sobre esse tema precioso da esperança na palavra de Deus. E eu quero dividir a nossa conversa hoje em três ideias principais, três momentos principais. Primeiro, o que é a palavra de Deus? Que noção é essa? Vamos ver. Segundo, vamos revisitar o texto de domingo, trabalhando algumas questões acessórias ou importantes, mas não abordamos ainda talvez tão claramente. Ou pelo menos para reforçar os pontos principais. E por fim, eu quero lembrar também de dois conceitos. No final disso tudo, ou entre isso tudo, se você peneirar, eu quero que você preste muita atenção nos princípios e nas perguntas que eu vou fazer para você. Essas perguntas são fundamentais para a sua vida em célula, tá bom? Você vai levar essas perguntas lá para o seu encontro, para o encontro com seus amigos, com as pessoas que estão crescendo espiritualmente junto com você. Então vamos lá, sem mais delongas. Primeira ideia, palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, né? Abraão ouviu a palavra de Deus, ele seguiu a palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz do Senhor. A gente aprende que Deus usou a palavra criadora desde o princípio para criar o ser humano, mas antes dele ainda criar o mundo. A palavra cria, a palavra fez que tudo viesse a existir. Deus chama Abraão falando com Abraão, então é a palavra de Deus. Ali, naquele momento, não existia a palavra da qual temos hoje, escrita da mesma maneira, não é? Então, a palavra de Deus é a voz de Deus também, não é? Depois disso, nós temos ali a lei, que ela foi recebida no deserto, tem toda essa história que você conhece, desenvolvida no Pentateuco, e os fariseus falavam de lei, não é? A lei. Só que é interessante lembrar que a lei é um código de ética, um código moral, um código civil, religioso, digamos assim. Terceira ideia, lei no hebraico é Torá. Então, quando um hebreu falava de lei, eles mencionavam a palavra Torá. Torá significa mais do que um conjunto de regras. Torá significa um caminho. Então, mais importante do que as regras, olha aí, isso aqui é muito importante, mais relevante do que as regras eram os princípios, que são os princípios que estão por trás das regras. Que caminho Deus tem para nós através da sua lei? Qual é a Torá? Qual é o ensinamento? Qual é o caminho que está por trás? Percebe? Então nós temos os princípios. É uma outra maneira de lembrarmos da palavra de Deus. Jesus, a Bíblia diz que é o verbo que estava presente na criação, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Logos, ele é a palavra. Então, Jesus é a palavra de Deus, percebe? Olha como o sentido vai aprofundando, né? E é claro, temos a Bíblia. E aí, a Bíblia é a revelação escrita de Deus, não é? O registro, veja bem, essa palavra ela é muito importante, não deve ser confundida, ok? Não quero dizer que ela tem palavra de Deus, uma parte, e tem uma confusão, uma semântica, as pessoas entram em batalhas homéricas em relação a isso, mas é importante lembrar que homens e mulheres de Deus, heróis da fé, tiveram a experiência com a revelação de Deus. E a Bíblia é o testemunho disso. Ela foi o registro dessas experiências ricas e maravilhosas
que tivemos. Mas é claro, ela é a revelação de Deus escrita para nós, tá bom? Ela também é, de certa forma, é bom lembrar, o cânon oficial. Deus fala, ele continua falando, Jesus continua presente, ele foi a revelação, o ápice da revelação de Deus, mas a gente precisa lembrar que o critério, o cânon oficial, é a Bíblia Sagrada. Isso evita realmente muitos desvios, muitas esquisitices, não é? Que a gente pode olhar em volta e perceber que existem. Enfim, é a nossa proteção contra a heresia, isso que nos dá também segurança. Então, a palavra de Deus não é simplesmente a Bíblia, mas ela é esse conjunto que acabamos de falar. A lei, mas é um princípio para a vida. É Deus falando conosco, a sua voz no nosso ouvido, como foi desde o Pai da fé. Claro, o critério é a Bíblia Sagrada. O convite é: envolva-se com a palavra de Deus. E quando Jesus fala, o texto que ele fala, que vamos ler agora, está lá em Mateus capítulo 7, não é? Foi o texto também do domingo de manhã. Jesus fala as minhas palavras. Percebe? É claro que a Bíblia Sagrada está inclusa, não é? Porque Jesus é a palavra. Então, se a revelação escrita é a revelação que veio de Jesus, não importa se é o Antigo Testamento, o Novo, percebe? Olha que interessante. Ela vai ser sempre cristocêntrica, ela vai sempre apontar para Jesus, porque ela vem de Jesus. Mas é a palavra de Deus. Veja, é o Deus que nos acompanha. É a verdade que cria raízes, que nos dá raízes, mas também que nos dá asas para andar, para viver com Ele. A palavra. Olha que texto interessante. Eu quero mostrar para você a estrutura. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói essa casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Então, os dois outros versículos retomam a mesma estrutura, mas com uma outra ideia. Mas quem ouve a minha palavra, o meu ensino, e não pratica, é tão tolo. Veja, primeiro, quem praticava era sábio. Agora é quem não pratica. E não é mais sábio, é uma pessoa tola. É tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Não sobre a rocha, mas sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, a forma é igual. Só que nesse caso, ela cairá. E com grande estrondo. Veja, eu quero que você preste muita atenção nas coisas que se repetem, mas sobretudo nas que não se repetem. Então há um paralelismo. Jesus estabelece um paralelo nessa imagem, nessa figura, nesse ensinamento, que vai trazer para a gente luz sobre a palavra, sobre o ensino de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quem ouve as minhas palavras, ele está falando sobre pessoas que ouvem. Às vezes nós temos o reflexo ou o instinto de achar que seremos salvos porque a nossa família busca Deus. A nossa família será melhor porque ela toda busca Deus. Isso é verdade, mas a palavra de Jesus dirige sempre a uma pessoa. Sempre o fator principal de mudança na sua vida, na sua família, na sua empresa, no seu ambiente de negócios, mas também na sua vizinhança, é você. Veja, às vezes estamos muito concentrados no que os outros são, na vida que os outros levam, na hipocrisia do ser alheio, mas também na falta de compreensão que ele tem, nos problemas espirituais, os defeitos incorrigíveis. Aí Jesus fala que depende de nós, depende de quem ouve. Se você está ouvindo, foca nisso e crê que a partir de você tudo pode mudar. Quem ouve as minhas palavras? Veja, aqui, quem ouve as minhas palavras, não é? No paralelo, algumas pessoas vão falar quem ouve minha palavra, quem ouve meu ensino, mas isso não é tão interessante, não tem diferença aqui. No original, tem lá logos e logos. Quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra, tá bom? Então a gente não precisa focar nessa mudança, não existe mudança aqui, é palavra e palavra. Jesus é a palavra e ele então emite essa palavra, ela se torna viva quando sai dele e ela entra no nosso coração. Se nós paramos para ouvir, quem ouve a minha palavra, ok? Então se nós paramos para ouvir, faz diferença. Então o texto fala de praticar e não praticar. É isso que você precisa focar aqui, praticar a palavra. Então ele continua com algumas comparações, daqui a pouco eu volto nelas, e quero vir aqui para você sobre uma expressão muito interessante. Ele fala do sábio e do tolo, tá? Então ele quer dizer sobre quem ouve a palavra e pratica, quem ouve e não pratica. É só isso que Jesus quer.
Então toda a história de areia, de rocha, de soube, de tolo, de sábio, é uma história de comparação, de ilustração, de imagem, de figura, ok? Para que a gente entenda só a diferença entre quem pratica e quem não pratica. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: nesse paralelo entre o sábio e o tolo, ou seja, quem ouve e pratica, quem ouve e não pratica. Preste atenção nisso. Por que quem ouve e não pratica é tolo? Porque os dois ouvem. As duas pessoas do texto vão ouvir. Um pratica, o outro não. Por que a tolice não praticar? Claro, todos valorizamos. Ele vem à igreja, ele vai à escola bíblica dominical, ele abre a Bíblia para ler. Ele se interessa, ele ouve a palavra. Ele coloca lá no YouTube o pregador, ele procura o livro que vai explicar a palavra. Ele ouve. Agora, quem não pratica, quem faz isso tudo e não pratica é tolo. Por quê? Uma segunda questão relacionada ainda a essa primeira, nosso primeiro bloco de questões é a seguinte: faça com o seu grupo, com pessoas que seguem com você, Jesus, uma pequena lista na célula, né, de motivos, de razões por que quem ouve e não pratica é tolo. Vai ser bom para vocês, tá bom? No texto a gente vê um paralelo simples, você pode desenvolver na célula sem problema, mas veja, investir tempo, investir esforço, dinheiro em cavar, já é um investimento, percebe? Agora, se você investe pouco nisso, você chega até a areia. Se você investe muito, você chega até a rocha. Mas por que investir isso tudo e só ficar na areia? Porque eu não invisto um pouco mais e chego até a rocha? Isso é tolice, porque eu vou desperdiçar. O que adianta economizar esses recursos, né? O tempo, o esforço, o dinheiro, e ficar cavando ali raro, cavando pouco? Porque depois, se a casa cai, você perde tudo, você perde imobiliário, você pode perder as pessoas que estavam dentro, talvez no momento da queda. Veja, não vale a pena, então é tolice, ok? Na figura, mas não praticar. Eu ouço, não pratico, por que isso é tolice? Escuta isso. Uma coisa interessante nesse texto é que nos dois paralelos diz lá, depois do indivíduo construir sobre a rocha ou sobre a areia, diz lá: quando vierem as chuvas, inundações, etc., quando vierem os problemas, as dificuldades, quando vierem, a questão não é se virão, é que virá. Sempre haverá dificuldades, sempre teremos desafios, mesmo que você ouça e pratique a palavra de Deus. Então não há nada de mal nisso. Se você para olhar o mar revolto, a tempestade, ela vem. Não importa se o barco pesqueiro é de alguém fiel a Deus ou infiel, a tempestade virá, é normal. O vulcão, em algum momento, vai atrair erupção. Se você mora em volta dele, não adianta você dizer: Senhor, mas eu sou teu servo fiel, porque ele entrou em erupção. Ele vai, normal. É natural, faz parte. Então, quando vierem as dificuldades, não reclame, são naturais. Você pratica a Bíblia, a palavra de Deus, que é maior do que a Bíblia, não é? Vamos dizer, é anterior, vem desde Moisés, é Jesus Cristo. Quando você pratica a palavra de Deus, não é somente um ouvinte esquecido, como diz Tiago, aí você vai resistir. Do contrário, você não resiste. Você vai ter dificuldade, ok? Quando vier. Outra coisa interessante é que quem constrói na areia vai perder com grande estrondo. Vai ser grande a sua queda numa outra versão. O texto paralelo, mesma história de Lucas, daqui a pouco eu volto nele, diz lá que a sua destruição foi completa. O que eu quero dizer para você é o seguinte: guarde isso. Todas as áreas da sua vida são comprometidas. Todas as áreas da sua vida, todas sem exceção, são comprometidas pela sua prática ou não prática, ou falta de prática da palavra de Deus. Tudo está relacionado. Eu quero fazer pergunta para você. Segundo bloco de perguntas. A pergunta é a seguinte: que áreas para você parece que não são influenciadas pela prática da palavra de Deus? Parece que tem coisa que não é tão importante assim para a Bíblia falar, né? Que áreas da sua vida? Que áreas você acha que não são? Talvez você não descobriu algumas áreas que não sejam diretamente, não sei, talvez algumas preferências. Será que o seu lazer, a Bíblia fala sobre o lazer, sobre como desfrutar de um lazer da melhor maneira? Não sei. Será que ela fala sobre algumas cores, sobre como eu me visto, como eu ando, que escolhas eu posso... As escolhas são mais óbvias, né? Ela vai falar sobre escolhas. Mas sobre o que ela fala? Escuta no grupo, por favor. Sobre o que para você parece que não faz sentido. Leva para o grupo vai poder clarear para você. Agora, o segundo nível dessa
aprofundado, né, dessa mesma questão é o seguinte: por que a Bíblia compromete tudo? Ou como ela compromete tudo? Porque, veja, a casa vai ser completamente destruída. Então tudo que havia nela é destruído. Todo projeto de vida será destruído. Pensa nisso junto com o seu grupo. Pode fazer algumas anotações já desde já para preparar a sua participação, para refletir, perguntar ao Espírito Santo que visão você precisa ter desse texto, que ideias são essas tão importantes para a sua vida. Para continuar, eu quero ver com você o contexto de Mateus 1. É muito interessante olhar essa história clássica de Jesus ligada ao contexto. Eu vou explicar. Assim que quando Jesus termina de falar uma determinada, vamos dizer assim, ideia, citar uma determinada ideia, vamos falar agora, ele entra nessa comparação. E ele faz isso 2 vezes. Tanto o evangelista Mateus, como lá em Lucas, nós vamos ver a mesma ideia sendo repetida, com uma pequena variante. Vamos lá? Então, em Mateus 21, 23, 7, 21, 23, está escrito: eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Veja, é aquele texto onde Jesus diz: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a minha vontade, aquele que obedece. Não adianta falar, não é? Não adianta ouvir, não adianta declarar como é lindo Jesus. Tem que obedecer, tem que seguir, tem que viver com ele. É isso que Jesus diz nos versículos anteriores. Sabe? E ele fala: talvez vocês tenham expulsado demônios, vocês tenham feito milagres em meu nome. Ele não está falando com qualquer pessoa. A pessoa realmente estava envolvida no processo. Talvez você não tenha chegado ainda a orar por alguém e ver um milagre acontecer. Mas olha, é uma bênção. Olha que oportunidade, que graça, que sensação que a pessoa tem de intimidade com Deus, não é? Talvez você tenha escutado alguém falando: não, tenho uma certa intimidade com Deus, eu oro, outra coisa acontece. Com humildade ela pode falar isso para você, mas isso não é garantia da salvação. Percebe? Olha que curioso. Será que ela tem realmente intimidade com Deus? Ou será que Deus simplesmente está realizando a sua obra através dela? Olha, que questão é essa? Jesus disse. Ele fala, então: vocês que desobedecem à lei, nunca os conheci. Que lei é essa? Será que ele está falando dos princípios? Será que ele está falando da lei lá do Pentateuco? De que será que Jesus dizia? Será que ele falava do coração do mandamento? Eu tenho uma suspeita. Quando ele diz: vocês que desobedecem à lei, e ele pronuncia a sentença, qual é a sentença? Nunca os conheci. Que relação tem conhecer? Jesus conhecer? Como assim? Aqui tem um sentido que é um pouco perdido da palavra conhecer. Mas lembra quando a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva? E você vê isso no Antigo Testamento, escrito em hebraico. A ideia hebraica permanece quando Jesus fala. Eles são judeus. Ela está transcrita no Novo Testamento em grego. Mas o mundo, a cosmovisão, é hebraica ainda. Conhecer é ter uma relação profunda, íntima. Você pode conhecer um livro, mas para conhecer alguém, não basta ter dados sobre ela. Não basta ter informações sobre ela, saber como nasceu, como morreu, conhecer a biografia. É assim que a gente diz no mundo moderno sobre conhecer alguém. Mas lá não. Aqui, conhecer alguém tem uma relação íntima, profunda com alguém. É andar junto. É comer um quilo de sal, sabe como funciona? Você não come do dia para a noite. Você anda junto. É assim que se conhece alguém. E essa era a acusação. Nunca os conheci. Aí fica claro. Na verdade, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Percebe? Então, viver com Jesus é obedecê-lo. E é aí que nós conhecemos a Jesus. É aí que nós somos conhecidos por Ele. Quando nós andamos com Ele. Nós o conhecemos de verdade. Não é lendo livro de teologia sistemática. É importante. Vale a pena ler. Mas isso é insuficiente para andar com Ele. Você, por outro lado, pode andar com Ele sem nunca ter lido um livro desse. São bons livros. Eu já os li. Continuo lendo. Mas o essencial está na vida que temos com Ele. Nunca os conheci, disse Jesus. Sabe, isso precisa ser forte para nós. Vou continuar. No contexto de Lucas 6, então, antes. Então, esse contexto diz: aquele que ouve minhas palavras e pratica, aquele que ouve e não pratica. Percebe o que Jesus queria dizer? Andar com Ele,
Ouvir o que ele orienta. É isso. Em Lucas 6, vamos lá. 46 e 47. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Repete a fórmula. Olha o que ele diz depois. Aqui é diferente. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha que detalhe interessante, para você que acabou de escutar sobre conhecer. Aquele que vem a mim, vir a mim. Sabe, o texto, que é o paralelo, né? Ele diz lá que cavou sobre a rocha, mas ele fala que cavou fundo. O texto de Lucas tem esse detalhe, cavar fundo. Se você cava pouco, você chega à areia. Se você cava fundo, você chega à rocha. Cavar fundo exige esforço, exige mais suor, leva mais tempo. Mas é cavando fundo que você chega na rocha. É lá que você chega em Jesus. É lá que você chega no alicerce seguro. É cavando fundo. Veja, vir a mim, me lembra muito cavar fundo. Veja, o texto está ali. São 2 versículos assim. É tudo ligado, percebe? Cavar fundo dá trabalho. Exige um movimento de interesse. Tem um desejo. Você quer. A sua vontade leva você a agir. Leva você a obedecer o vinde a mim. Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve e pratica. Percebe? Esse realmente é um texto muito interessante. Então a terceira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Qual é o seu próximo nível? Você precisa desejar. Desejar com esforço. Desejar ir ao próximo nível de intimidade com Jesus. Para conhecê-lo de fato. E é lá onde você vai poder praticar de fato a profundidade que Jesus quer de você. Muitos ficamos na superficialidade. Uma leitura rasa. É possível ler a Bíblia toda e nem conhecer Jesus. Então, qual é o seu próximo passo? Para que você entre nessa comunhão mais profunda com Ele, para que você o conheça, para que você saiba de fato que palavras Ele tem para você. Qual é o seu próximo nível? Minha pergunta é, qual o seu próximo nível? Então eu vou para a quarta pergunta, mas vou pegar o princípio antes para você entender. O princípio é praticar. Falamos muito sobre isso, não é? Veja, ninguém aprende qualquer coisa que seja sem ação. Você não aprende sem ir para a escola. Eu sou autodidata. Você não aprende sem ler um livro, sem abrir o livro, sem se interessar em pesquisar o tema do livro. Veja que você precisa agir. Você precisa se movimentar, praticar. Não há nenhuma profissão que você aprenda de fato sem treinamento, sem um estágio. Você precisa praticar. Sem aprendizado prático, desse conhecimento de Deus, olha, você não tem nem conhecimento intelectual de Deus. Você precisa encarar a teologia sistemática, ou pelo menos algumas aulas que vão te ensiná-la. Agora, muito menos o conhecimento relacional. Você não adquire sem movimento, ação prática, nem intelectual, muito menos o conhecimento relacional. Minha pergunta para você é a seguinte: o que você vai fazer para andar mais um pouco, se movimentar na direção desse aprofundamento do conhecimento de Deus? Você não quer escutar não que eu os conheci? Eu também não quero. Sua salvação não está em jogo. A sua salvação não está em jogo. Ela é pela graça, fique tranquilo. Mas olha, desenvolver a salvação com temor e tremor. Isso é um convite sério da Bíblia para todo aquele que diz que quer seguir a Jesus. Você vai ter a graça que vai cobrir você. Agora, você realmente quer Jesus? Ele chama você para conhecê-lo, para ouvir as palavras e praticar. O que você vai fazer então para conhecê-lo mais? Então, temos 4 blocos de perguntas. Que Deus te abençoe. Que compartilhamento da sua célula seja realmente muito abençoado hoje. E nós nos vemos aqui na semana que vem. Seja fiel à sua célula, seja fiel a Jesus. Isso com certeza vai fazer uma diferença enorme na sua casa. Carre fundo. Que Deus te abençoe.